Oiê, vamos falar de ortografia? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio dessa temporada do Conversa de Corredor. Esse podcast que eu faço de uma forma meio caótica, como se estivéssemos conversando no meio do corredor de uma sala, ou se não até mesmo indo para algum outro lugar. Às vezes um carro aparece, pode ser que seja um pouquinho de amadorismo. Meu nome é Alessandro Perry e eu sou justamente um professor de gramática, mas também já dou aulas e também continuo dando aulas de literatura em inglês, redação e literatura. Eu acho que eu acabei repetindo literatura, mas acho que eu queria dizer espanhol. Bom, enfim. A gente vai ter então esse podcast com essa temporada específica focada em ortografia de nome. Então, vão ser 15 episódios aos quais eu vou falar sobre alguns nomes da língua portuguesa, não necessariamente originados da língua portuguesa, mas que a gente vai ter uma boa noção de ortografia e de escrita. O que eu quero mais aqui é dar para vocês uma certa iluminação no que a gente fala quando a gente escreve no português, porque a gente fica muito vidrado, a gente fica muito ficcionado de que a gente precisa saber escrever bem e de que a gente precisa seguir as normas da gramática, da norma culta. O que vai acontecer é que nem sempre isso é verdade. A gente vai encontrar várias formas de poder escrever uma mesma palavra, algumas que sim, seguem a gramática, outras que não seguem a gramática, e aí fica a dúvida. O que mais vai acontecer com isso é quando a gente fala do caso de nomes. Então os nomes da língua portuguesa não necessariamente precisam seguir, até porque isso é assegurado por lei, que você tem o direito de ter um nome que você bem entender como sua própria identidade e que não necessariamente ele precisa seguir regras gramaticais. Então, para poder começar, nada mais, nada menos do que a melhor coisa que eu poderia fazer, que é falar do meu próprio nome. Então, meu nome é de Alessandro. Então, como que se escreve, né? É Alessandro com 2 S ou Alessandro com um S só? Ou com C cedilha? Quando a gente fala de nome, a gente sabe que a gente tem origens em outras línguas. Como, por exemplo, meu nome, ele obviamente não tem origem portuguesa, mas ele tem origem italiana. Até se a gente fosse abrasileirar o nome Alessandro, poderíamos ter algo como Alexandre. Então isso tiraria uma certa dúvida de qual que é a origem do nome, para a gente poder entender ele um pouquinho melhor. Então, Alessandro, para muitas pessoas que gostam de fazer um resumo, ou fazer até um apelido, o Ale resolveria muito, ou se não, dependendo da região que você mora, Sandro também poderia ser uma ótima opção para você poder fazer um apelido. É um nome que, se a gente for ver, tem 10 letras, foi um nome que sempre me acompanhou minha vida inteira, por incrível que pareça, e que a gente vai ter também uma grande dificuldade de poder aprender, porque não só ele quase tem todas as vogais do alfabeto, mas ele também tem um encontro consonantal. E vamos para então o que predomina como regra de ser escrito. Alessandro, ele tem essa situação que a gente tem esse som sibilante no meio de 2 vogais. E o que a gramática da norma culta diz? Se a gente tem um som sibilante parecido com o C cedilha, sendo que a gente vai ter que a palavra original não possui C cedilha, vamos ter então o caso de que vamos colocar SS. Então é por isso que na regra gramatical vamos ter que Alessandro deveria se escrever com 2 S's. Isso significa que se você encontrar algum Alessandro da sua vida que tem um S só, isso está errado? De maneira alguma. Assim como eu disse para você, o objetivo mais desse podcast é dar algumas informações, é dar algumas ideias da nossa língua, como ela muda ao longo do tempo, e também não para poder ficar dizendo quem tem o nome certo, quem tem o nome errado. É mais para a gente poder pensar sobre a nossa ortografia, de como a gramática também tem um fator social e de como, muitas das vezes, não vai fazer tanta diferença assim para quem escreve. Para outras pessoas, se você vai ter que ou soletrar, ou no final das contas, você mesmo tem que escrever. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio introdutório. A gente ainda tem mais outros 14 episódios para poder fazer. Nossa temporada vai ter 15 episódios. Se a gente tiver uma certa chama de vontade da minha parte, eu vou fazer uma segunda temporada. E eu quero que você deixe nos comentários se você tem alguma sugestão de algum nome que você queria que eu fizesse a diferença e explicasse a ortografia. Caso você tenha, por favor, deixe nos comentários. E caso você queira me encontrar mais no meu trabalho, professoralessandro.net,
ou até mesmo se você quiser me ajudar financeiramente, professoralessandro.net/cursos, e inclusive também você me acha nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, com eu ensinando não só gramática, mas vários outros assuntos escolares. Então, eu espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado por vocês terem me ouvido e terem ficado até aqui. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!